Boa tarde a todos. Eu Boa sou o tarde. Lavo Sachs. Tudo bem, Paulo? Eu sou o Lavo Sachs, diretor técnico da Associação dos Engenheiros da Sabesp. Começamos mais um encontro, a Sabesp Online. Nossos encontros abordam temas do saneamento, do meio ambiente e da inovação, conectando o setor de saneamento, seus profissionais e a sociedade. Esta é uma das iniciativas da Sabesp, dando continuidade às suas atividades neste período de enfrentamento ao Covid-19. Antes de começarmos nossa palestra de hoje, 2 recados importantes aos nossos associados e aos nossos futuros associados. O primeiro recado é que, analisando o cenário e prezando pela saúde das pessoas, a Sabesp cancelou a FENASAN 2020, mas realizaremos o 31º encontro técnico em novembro. Esta edição do encontro, aliás, bateu recorde em submissão de trabalhos técnicos. Continuamos acompanhando a situação nacional e mundial e seguindo as orientações das autoridades e órgãos competentes de saúde e confiantes na melhoria do cenário, estamos trabalhando para realizar um encontro técnico com a marca do nosso evento nesses 30 anos. Vamos completar 31. Convidados, conteúdo de alta qualidade técnica e ampla discussões para ajudar o desenvolvimento do setor de saneamento ambiental no Brasil. Mais informações serão dadas em breve pelo site da Sabesp, que é o www.asabesp.org.br. Mais um recado importante aos profissionais que estão se aposentando ou mesmo aposentados da Sabesp. Você sabia que, ao continuar como associado da Sabesp, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados às comunidades por meio de projetos socioambientais, consultorias ou cursos e treinamentos no âmbito do saneamento ambiental. Para saber mais, escreva para sabesp@sabesp.org.br. Bom, esse evento de hoje é um dos encontros Engenharia em Pauta, com a presença do engenheiro civil Paulo Guimarães, candidato à presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, que é exemplo do engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, candidato à presidência do CREA São Paulo, colega de chapa do engenheiro Paulo, que já esteve conosco participando do Sabesp Online em junho, apresentando sua proposta para a entidade. A exemplo também do candidato Vinícius Marquesi Marinelli, que também esteve aqui conosco. Bom, vamos saber um pouco mais sobre o nosso convidado. Paulo Guimarães é engenheiro civil, formado pela PUC Campinas e pós-graduado em Administração e Educação. Começou a carreira profissional na IBM. Tornou-se professor de engenharia da PUC Campinas, onde plantou e coordenou o ETAC, Escritório Técnico de Apoio à Comunidade, praticando engenharia pública e social, atuando também como profissional autônomo. Integra o Conselho Superior da Indústria da Construção na Fiesp e está licenciado da Presidência Nacional da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Nesse sistema profissional, foi conselheiro regional e federal. Lembramos a todos que esse webinar está sendo gravado e o vídeo ficará disponível no site da Sabesp para quem quiser assistir de novo ou compartilhar. Você que está nos assistindo pode fazer perguntas pelo chat. É só clicar no ícone abaixo desse vídeo. Ao final da apresentação, nosso convidado responderá às questões. Paulo, é com você. Muito obrigado, Olavo.
agradeço essa oportunidade que a ESABESP está nos proporcionando, né? Então, a você, a toda a diretoria, na pessoa, inclusive, da presidente Viviana, e essa oportunidade de estar com os associados da ESABESP e também a todos que acessaram a nossa divulgação para estar aqui conosco neste momento tão importante, né, do respeito à questão democrática, da participação democrática, né, em que estamos vivendo, né, ainda, quer dizer, cada um com o seu resguardo perante a pandemia que estamos enfrentando, mas sempre com esse zelo pela saúde, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de estar me apresentando a minha candidatura à presidência do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Gostaria de enfatizar ao Olavo e a todos os participantes que a nossa proposta de candidatura surgiu a partir de uma série de experiências, da minha vivência mesmo no sistema, né, tanto na universidade, onde eu representei a PUC Campinas no plenário do CREA São Paulo, depois como conselheiro federal, representando as instituições do grupo Engenharia, as universidades me elegeram, né, de todo o Brasil, e depois eu estive na Mútua, como você mesmo citou, estou no segundo mandato enquanto presidente da Mútua Nacional, nossa caixa de assistência, em que tivemos toda uma trajetória sempre voltado à Mútua como caixa de benefícios, caixa de assistência aos profissionais de todo o Brasil. A proposta de me candidatar à presidência do CONFEA, então, foi, diante da visão de tudo que está ocorrendo, nós entendemos que o sistema CONFEA-CREA, ele, enquanto grande, a entidade responsável pela fiscalização do exercício profissional e também um grande tribunal de ética, ele também está em sua legislação o aprimoramento profissional, está em sua legislação que o sistema seja um dos grandes protagonistas da engenharia, da agronomia, da geologia, geografia, meteorologia e as tecnologias, os tecnólogos. E nós sentimos que o sistema está muito distante do profissional, né? Então, o que nos levou foi justamente uma proposta de mudança, uma proposta de aproximar o CREA, o CONFEA, dos profissionais. E, ao mesmo tempo, gerar reformas, propostas de mudança, que nós possamos também universalizar, né, o que hoje a Mútua oferece para todos os profissionais, a exemplo da OAB, né, que tem a Caixa de Assistência dos Advogados, e o associado, o advogado, né, com seu registro na OAB, ele já tem o direito ali incluído a OAB e a Caixa da OAB. Nós queremos para a Mútua. Eu sinto que a Mútua hoje ela poderia estar com muito mais associados se nós tivéssemos uma parceria maior do CONFEA, CREA e Mútua, estimulando a participação dos profissionais e trazendo benefícios. Por isso, além de tudo isso, o CONFEA não está fiscalizando como deveria, o CONFEA não tem defendido a engenharia, o protagonismo da engenharia. Então, os nossos grandes pontos norteadores, nossos pilares, é buscar a desburocratização do sistema. O sistema hoje está muito burocratizado, o sistema hoje está... tudo é difícil quando você precisa de alguns serviços do CREA, e nós queremos, sim, com essa vantagem de você criar mecanismos para desburocratização, seria nós realizarmos uma grande transformação digital, né? Todos nós, a carteira do CREA, nós temos lá um chip que seria para ali nós alimentarmos uma certificação digital. Só que nada foi feito. Essa carteira já existe há muito tempo e nenhum projeto foi desenvolvido para que a gente possa utilizar, ter benefícios de ter uma certificação digital do engenheiro para acessar serviços do sistema CONFEA-CREA e também de organismos públicos e também no que leve à cidadania do nosso profissional registrado no CREA. O que também possibilitaria e possibilitará, porque nós vamos implantar, a eleição online, a eleição pela internet. Quer dizer,
ainda hoje, nós estamos vivendo um momento, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade para também expor a todos os que estão nos assistindo, hoje, no dia 10 de julho de 2020, nós temos uma decisão judicial, tanto em São Paulo, pela votação online, decisão essa, um processo cuja origem foi pelo nosso parceiro, nosso amigo, engenheiro José Manuel, que é candidato à presidência do CREA São Paulo, e, em segunda instância, o desembargador Nery garantiu a votação online. O CREA São Paulo ainda entrou na justiça para tentar defender a votação em cédula de papel e urna de lona, a atual gestão, né, do CREA São Paulo, e o presidente do Tribunal da Terceira Região Federal em São Paulo não aceitou e manteve a votação online. Eles recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, e o presidente do STJ, ministro Noronha, manteve a decisão do voto online, né, em São Paulo. Paralelo a isso, uma outra ação, é muito importante enfatizar, porque as eleições, então, estavam previstas para 15 de julho, né? Uma outra ação desenvolvida pelo nosso Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, né? Junto ao Ministério Público, junto à Justiça Federal, conseguiu, sim, uma decisão da Justiça Federal, da 17ª Vara Federal em Brasília, que a eleição seja adiada em todo o Brasil e transferida para o último trimestre de 2020. Então, pode ser outubro, novembro ou dezembro. O Ministério Público endossou essa questão e está junto na defesa de que a eleição ocorra no último trimestre deste ano, o que foi acatado. Mas, até o momento, tanto a Comissão Eleitoral Federal, né, não se manifestou, e cabe à Comissão Eleitoral Federal, porque é ela que convoca as eleições, explicitar, divulgar em nota para todo o Brasil que as eleições previstas para o dia 15 de julho estão adiadas para o último trimestre deste ano. Então, eu gostaria, nosso diretor Olavo, de deixar isso muito bem explicitado, porque tem gerado dúvidas, né? Muitos profissionais entrando em contato, lideranças, e a postura é essa. Hoje, o que vale, respeitando o direito democrático, respeitando uma decisão da justiça, as eleições estão suspensas, né? Não tem eleições mais no dia 15 de julho. Né? Então, essa é a decisão atual da justiça. E nós gostaríamos que essa decisão seja respeitada, até porque há uma multa prevista para o sistema Confea-CREA de R$50 mil diários, se não for cumprida. Então, expor durante essa apresentação também essa orientação para os nossos profissionais que estão nos assistindo, nós que defendemos a eleição pelo voto pela internet desde fevereiro. Quer dizer, é uma defesa que já foi aprovada por até decisões do CONFEA desde 2007 e até agora não foram implantadas. Né? Bom, na linha do nosso projeto, outro grande eixo é o eixo da valorização profissional. Portanto, nessa linha, nós gostaríamos de enfatizar que o que nós propomos é a instituição da universidade do sistema Confea-CREA mútua, em parceria com as entidades, levando à educação continuada, à qualificação, através de cursos de curta duração e também através do mestrado estrito sensu, da especialização e do mestrado profissionalizante. Parceria essas com as nossas, além das entidades, instituições de ensino, como nós já fizemos no passado no CREA São Paulo, né, quando o presidente André de Faz era o presidente e eu representava, era conselheiro pela PUC Campinas, coordenando o Fórum das Escolas. Então, é algo que é para nós muito tranquilo efetivar e gerar esse benefício para o nosso profissional, que envolve algo que está previsto no CONFEA, que é o aprimoramento profissional. Além disso, valorizar algumas ações, por exemplo, a participação da mulher, da profissional no sistema, todo o respeito e toda a liderança que tem na profissional mulher, né, inserida no sistema, algo que já existe há muitos anos e que nós temos sempre que buscar essa valorização constante. Um outro programa que eu acredito muito, até porque enquanto professor, né, a nossa vida sempre foi envolvida de apoio aos estudantes, de incentivo, como você citou lá,
o Escritório Técnico de Apoio à Comunidade, um trabalho de extensão, nós valorizamos muito um programa que existe no Brasil, implantado no sistema há 20 anos, que é o programa CREA Júnior, que aí o estudante ele participa, existe em 17 estados do Brasil, em São Paulo não está ativo no momento. Esse programa CREA Júnior começou em Minas Gerais. E esse programa já possibilitou e possibilita que haja uma aproximação maior do sistema profissional com o sistema educacional e da orientação do que é a engenharia, do que é o sistema, para milhares de estudantes e jovens profissionais. Porque o jovem profissional ainda continua no CREA Júnior por mais 2 anos depois de formado. Então, nós, além de incentivar, de buscar regulamentação, né, que já foi solicitada na gestão anterior desse adversário que temos, que está concorrendo comigo para o Confeia, foi solicitado por uma presidente do CREA Rio Grande do Norte, engenheira Ana Dalgisa, foi aprovado por unanimidade dos presidentes de CREAs no Colégio de Presidentes, mas não foi dado encaminhamento pelo Confeia. Essa regulamentação é fundamental para que eles tenham esse direito legítimo de viabilizar essa entidade regulamentada em todo o Brasil. É outra proposta que nós realizamos que envolve essa linha. O ponto principal é nós, de fato, realizarmos uma fiscalização inteligente, uma fiscalização eficiente em todas as modalidades e profissões do sistema. Então, não só na engenharia civil, mas em todas, na agronomia, na engenharia ambiental, na engenharia de petróleo, na química, na elétrica, enfim, todas as modalidades de engenharia, da tecnologia, da geologia, da geografia. Isso será estabelecido através das orientações das câmaras técnicas de cada área, fortalecendo, então, essas orientações, diretrizes nacionais de fiscalização. Porque, atualmente, a própria Controladoria Geral da União, em uma apresentação num encontro que tem nacionalmente, todo ano, encontro de líderes em Brasília, há 2 anos atrás, enfatizando que o sistema aplica menos de 10% de sua receita em fiscalização, quando deveria ser o foco principal para evitar o exercício ilegal da profissão, né, leigos atuando, né, no local de profissionais, oportunizando a segurança da sociedade. Se nós temos um profissional, nós estamos garantindo a segurança da sociedade e, dessa forma, estabelecendo todo um programa em que nós hoje estamos muito aquém do que é o foco principal do sistema Confeia-CREA. Bom, além disso, o outro aspecto e área que nós defendemos é uma interação maior com as demandas e as necessidades que o Brasil enfrenta. Além de devolver ao engenheiro, ao profissional registrado no CREA, o protagonismo do desenvolvimento nacional, participar dos diversos projetos e marcos regulatórios, como, por exemplo, na área de saneamento. E aí, Olavo, a proposta que nós realizamos, a nível do Confeia, a nível nacional, estabelecemos uma câmara temática de saneamento e meio ambiente, né? Aí eu gostaria, assim, da participação dos especialistas da Sabesp e de diversas empresas de saneamento do Brasil, para que a gente possa ali traçar diretrizes e a defesa junto ao poder municipal, estadual e federal, demonstrando a grande necessidade que aqui no estado de São Paulo nós estamos, graças a Deus, muito bem atendidos pela Sabesp e outras empresas de saneamento, como é o caso aqui de Campinas, da própria Sanasa. Mas o que nós defendemos é que seja garantido o abastecimento e o saneamento para todas as cidades brasileiras. Quer dizer, é o básico que a gente possa garantir uma qualidade de saúde melhor, né? Já que nós temos a grande referência. Cada R$1 aplicado em saneamento, nós economizamos R$4 na área da saúde. Né? Esses são pontos básicos e até humanos. Essa linha, nós estamos, então, nos projetos desse pilar sociedade, porque aí também entraria a engenharia pública e a engenharia social, em todas as áreas do que nós temos como conhecimento. Por exemplo, com a participação da geologia, com a participação da engenharia ambiental, da engenharia civil, da elétrica, de todas as áreas da mecânica, nós temos grandes projetos a serem feitos e até mesmo sermos protagonistas e não reativos e passivos para evitar acidentes
como tivemos no caso Mariana, no caso Brumadinho, né? Que se tivéssemos uma atuação de uma fiscalização preventiva, integrada e orientativa, junto com as entidades nacionais da área, junto com institutos específicos do nosso próprio sistema, como temos a participação da AESABESP, que é uma das associações com grande número de profissionais da área tecnológica. Eu acredito que nós evitaríamos ações desse tipo, com a ABS, com a ABEM, com as entidades nacionais, como também com a FEBRAGEL. Quer dizer, é multiprofissional, multidisciplinar, mas ações preventivas e ações que a gente estaria, então, defendendo o protagonismo da engenharia, o protagonismo do nosso sistema Confea-CREA, em que o nosso profissional lá volte, e senhores participantes, volte a ter orgulho de ser registrado no CREA, de mostrar o seu CREA, falar, esse é o meu conselho. Porque hoje, a maioria dos profissionais, eles sentem o sistema como um grande cartório, né? E nas eleições, como são realizadas, né, hoje, em cédula de papel, em urnas de lona, né, ou mesmo presenciais, mesmo que fosse urna eletrônica, a participação é inferior, é em torno de 6%. Nós temos 1 milhão de profissionais e a participação é mínima. Poucos profissionais vão votar. Se a eleição for online, se nós tivermos um conselho mais atrativo, nós vamos mudar isso. Por isso, temos alguns projetos assim muito práticos e executivos que são nossas propostas implantar, e eu vou aqui discorrer. Um deles, nós temos na Mútua o Plano de Previdência Complementar Tecnoprev. Nós temos muitos profissionais autônomos que não têm uma previdência complementar. E é fundamental para esse modelo do Brasil que vivemos que a previdência do governo está cada vez atendendo pior a sociedade. Não sabemos até quando. Então, a Previdência Complementar Tecnoprev, nossa, completou 15 anos. Né? E eu, na época, estava como diretor, né? E criei o Tecnoprev, que é administrado pela BB Previdência e as aplicações pelo Banco do Brasil. É um dos maiores planos instituídos. E até cheguei a realizar há pouco tempo uma especialização na Universidade de Brasília em gestão de fundos de previdência privada. Hoje eu tenho uma certificação como gestor administrativo e participo do Conselho Deliberativo da BB Previdência. É de se ampliar o Tecnoprev para todos os profissionais registrados no CREA. E todos que recolhem ART, essa ART ela será destinada 10% do valor arrecadado para esse profissional que é responsável por aquela ART. Então, ele passa a ter um retorno das ARTs recolhidas para a sua previdência complementar. Independente, ele não precisa ser sócio da mútua. É um convênio Confea, CREA e mútua, que o sistema possa trabalhar unido, ser mesmo a engenharia unida, né? A nossa profissão e os nossos sistemas estarem colaborando nessa somatória, nessa união. Além essa proposta, eu diria que está tendo uma grande aceitação por parte dos profissionais e desses que estão totalmente críticos ao CREA, porque o que o CREA oferece para mim? E essa ideia, Olavo, tem sido muito aceita e é viável. Como eu sou especialista na área, né, com essa pós que eu realizei, conheço o nosso projeto, o regulamento do nosso plano, nós temos como abrir a participação, né, dos profissionais registrados nos CREAs que possam ter esse retorno. Por quê? Nós desenvolvemos também, e aí é uma outra proposta de aprimoramento, o projeto ART Nacional. A Mútua desenvolveu e entregou esse projeto para o Confea. Então, a ART Nacional significa o seguinte, um cadastro único que todos os profissionais registrados no CREA estão no banco de dados no Confea e, a partir dele, nós podemos criar outros benefícios, como, por exemplo, para um visto em outro estado, hoje, em um outro CREA, hoje tem uma burocracia, um modelo meio arcaico. E nós, através de um sistema com aplicativos que a gente possa utilizar, né, como é feito com as transações bancárias, com o nosso smartphone, estabelecer
o visto em outro estado através de georreferenciamento, em que o CREA é consultado e dá a atualização e ele já passa a exercer sua atividade em outro CREA, em outro estado, sem a burocracia existente hoje. Além disso, as diretrizes das atribuições profissionais ampliadas e gerais para todo o Brasil. O modelo existente hoje são atribuições definidas por cada estado. Então, se um profissional do estado de Santa Catarina vai exercer sua atividade no Paraná, as atribuições dele poderão ser diferentes da que ele tem para exercer a profissão em Santa Catarina. Um exemplo que eu estou citando. Né? E com essas diretrizes nacionais, nós evitaríamos esse tipo de situação. Né? Um outro aspecto que nós temos aí importantíssimo, né, é com esse cadastro único, com esse projeto, nós desenvolvermos outras ações que seriam aproveitar a educação continuada, a formação continuada aos nossos profissionais e estabelecer atribuições progressivas, como é previsto na Lei de Diretrizes de Base da Educação, a Lei 93/94, e nós temos tudo para desenvolver. Outro projeto que eu aproveito esse espaço para expor para todos os profissionais é um modelo de certificação profissional. Assim como eu tenho aquela certificação pela Associação Brasileira de Previdência Privada, nós realizarmos as certificações profissionais em parceria com as entidades nacionais, estaduais, né, regionais, para todos os profissionais que, dessa forma, eles terão, com a educação continuada e com o aprimoramento profissional, uma amplitude no seu conhecimento e também de sua atuação profissional, que será analisada através dos cursos e congressos que o profissional participa e através da sua prática do dia a dia. Com essas atividades, nós estamos modernizando o sistema, estamos atualizando o sistema para o século XXI e trazendo o protagonismo novamente para a engenharia. Então, Olavo, são pontos assim que eu considero fundamentais, né, para que a gente possa atender. Existem outros. Existe a proposta de se estabelecer, e nós temos como realizar, um plano de saúde oferecido pelo sistema Confea, CREA e Mútua, administrado pela Mútua, sem ter uma empresa terceirizada. Com isso, a gente reduziria o custo das administradoras particulares, que seria feito pela Mútua em convênio com o Confea e com os CREAs. O papel da Mútua oferecer benefício. Olavo, são essas as considerações que eu faço na apresentação e gostaria de me colocar à disposição dos participantes agora. Muito bem, Paulo. Parabéns. Eu queria só confirmar aqui a presença, tá, de alguns colegas que estão acompanhando esse webinar. Tá? O Wilson Adilson, o João Carlos Gonçalves Bibo, o Pércio Faulin, a nossa presidente Viviana Borges, tá? Vários colegas estão participando, o Osias Frazão, da CAEMA, presente também, tá? É um grupo seleto aí de colegas que estão participando desse webinar, tendo em vista até a importância do assunto que está sendo abordado, tá, Paulo? Poxa, para mim é um motivo de orgulho. Prazer, queria também completar, tá, que a ESABESP, tá, ela está à sua disposição, né? Nós já conversamos com outros candidatos, entende que nós somos a favor de termos uma Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente. Estamos dispostos a contribuir na criação dessa Câmara, que nós achamos que é muito importante. Fantástico. E a nível nacional já é o meu compromisso. Vamos criar, porque nós precisamos para o Brasil desse modelo e eu conto com a ESABESP. Muito importante para nós também, para a sociedade. Com certeza. Uma coisa que, vestindo agora a camisa da ESABESP como diretor, nós estamos numa batalha árdua aí, Paulo, há mais de 5 anos, tentando obter nosso registro junto ao sistema CREA-CONFIA. Nós somos a segunda associação em número de engenheiros, tá? E nós não conseguimos até agora viabilizar essa nossa empreitada, tá?
E para todos os candidatos, a gente traz sempre essa reivindicação da nossa associação, que nós achamos muito importante participar do sistema, ter uma presença junto ter um lugar junto aos conselheiros do CREA. Nós achamos muito importante participar. Tá? Então, veja o que se pode fazer pela gente, né? Uma vez eleito, né? Mas vamos para as perguntas, tá? Eu queria, antes de fazer a minha pergunta, né, como moderador, eu tenho essa liberdade, né, comentar um pouco do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, que foi instituído juntamente com os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia pelo decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933, tem 87 anos. Eu não sabia que era tão velho assim. Tá? E a instância superior da fiscalização de exercício das profissões inseridas no sistema CONFEA-CREA. Trata-se de entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público que constitui serviço público federal, com sede e fórum na cidade de Brasília e Distrito Federal, jurisdição em todo o território nacional. O princípio objetivo do CONFEA, que isso que eu acho que é mais importante, é zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observados os princípios éticos profissionais. Maravilhoso. Tá? Agora vem a minha pergunta, Paulo. O que precisa ser feito para o sistema CONFEA-CREA ser uma entidade forte, como algumas outras que representam seus profissionais, como o CRM, o OAB, que muitas vezes, né, são consultadas em primeiro lugar em questões que são de nossa competência, de engenheiros, né, que nem o nosso órgão máximo é consultado, não tem o mesmo peso perante os órgãos públicos e os veículos de comunicação, não tendo muitas vezes a oportunidade de expressar sua opinião sobre determinado assunto junto à sociedade. O que você pensa dessa questão e o que poderíamos fazer para reverter essa situação? Olavo, uma das grandes propostas e motivações que vários colegas e lideranças nos estimularam a ser candidato à presidência do CONFEA é justamente pelo distanciamento que está ocorrendo do sistema CONFEA-CREAS de pontos fundamentais e relevantes da nossa sociedade. Se ele está em defesa da sociedade, se ele está em defesa da segurança da sociedade, nós temos que ser protagonistas, como você citou, OAB, CRM, temos que estar altamente atuantes junto ao Congresso Nacional, ao poder municipal, estadual e federal, acompanhando, né, as políticas públicas e atuando nas políticas públicas. Né? Eu aproveito para cumprimentar, Olavo, nesse momento, o nosso ex-presidente do CREA, e que sua carreira foi na Sabesp, o engenheiro André Monteiro de Fázio, né, que está aqui conosco, lá de Santos, da Baixada Santista. É um prazer tê-lo aqui conosco também. Então, Olavo, o que nós precisamos é resgatar o que o sistema já fez. Eu me lembro, e aí eu cito André de Fázio, aproveito para citá-lo, que ele foi muito atuante nessa linha de valorização profissional e de atuar, na época, junto ao governo do Estado. O governador do Estado participou de vários eventos do CREA, na época o saudoso governador Mário Covas, sempre que o André o convidava, ele estava atuando, e também ministros de Estado. Nós tivemos aí o ministro da Educação muito aberto e até eu tive a oportunidade de participar de comissões, Olavo, mistas do sistema educacional e profissional, coordenei as diretrizes curriculares na época. Então, o que nós precisamos é, de fato, de uma atuação permanente e nos anteciparmos às situações para evitarmos essas situações como essa que nós tivemos há pouco tempo dos técnicos industriais, citando aí decisões, entrando em atribuições que são dos engenheiros mecânicos, né? E já fizeram isso na área da agronomia e poderão fazer na área da civil. O nosso sistema tem que se antecipar a isso e atuar
porque a nossa lei 5.194, que define as atribuições, ela também é muito antiga, de 66. Nós temos que reformular e ter uma nova lei para a engenharia. Quer dizer, tudo isso são ações, não depende só da lei, depende de nós, enquanto dirigentes, de termos vontade, garra, de, em conjunto com as entidades, valorizarmos congressos técnicos científicos, valorizarmos ações que hoje acontecem na área da geologia, nas engenharias, e não têm o suporte que deveriam ter para grandes projetos de extensão e atuação à sociedade. Olavo, além da questão que nós já citamos de abastecimento, saneamento e meio ambiente, algo que o sistema Confea-CREA deveria ser protagonista seria atuar na linha da qualidade de vida nas nossas comunidades. Quando eu ingresso na Marginal Tietê, e verifico aquelas comunidades, nós chamávamos antes de favelas, mas aquelas comunidades subhabitação urbana, né, de maneira desorganizada, o Confea e o CREA deveria, junto com o poder público, estimular, chamar discussões, debates, parcerias, para que a gente possa resolver a situação e dar uma qualidade de vida melhor. Aí seria a engenharia social que nós tanto defendemos. Mas, nos grandes momentos, se a gente tem uma atividade, uma atuação mais preventiva e mais atuante, nós evitaríamos desastres, como tivemos em Brumadinho, como tivemos depois e aconteceu no Rio Doce. Quer dizer, são situações e outros desabamentos e outras situações que ocorrem por falta de manutenção preventiva. Eu me lembro, Lavo, de um projeto feito, isso tudo quero recordar aqui, porque nada mais foi feito depois disso, um grande projeto elaborado pelo CREA São Paulo, quando o André de Faz era presidente, e nós levamos para a Casa Civil da Presidência da República de um programa de uma secretaria de manutenção, que inclusive o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo defende muito, a FNE, Federação Nacional dos Engenheiros, também defende, que é um programa de engenharia de manutenção preventiva, que a gente possa ter secretarias para atuar, para evitar desastres, como tivemos antigamente na Ponte dos Remédios, há pouco tempo, na Marginal Pinheiros também, que os políticos, muitos políticos, estão preocupados em inaugurar obras novas, mas a manutenção das obras de arte existentes não são feitas, e aí ficam à deriva, né? Temos situações que nem se encontram os projetos quando há necessidade de uma manutenção. Aconteceram isso, situações aqui em Campinas e outras, até por precaução de um grande professor nosso na PUC, professor Rodolfo Bueno, né, que era da área de estruturas. Ele tinha tudo guardado e o acervo dele foi fundamental para a recuperação de algum. São situações particulares, mas são exemplos que nós temos que, de fato, Olavo, ser protagonistas das ações e do desenvolvimento nacional. É através da engenharia que nós vamos conseguir o desenvolvimento. A engenharia é responsável pelos nossos grandes resultados do PIB, o agronegócio que traz para o Brasil, né, em termos de resultados. Isso tudo é o nosso sistema Confea-CREA. E o que falta, Olavo, é ação e parceria com as entidades para que a gente possa resgatar o protagonismo e resgatar o orgulho de ser engenheiro, o orgulho de ser registrado no CREA. Muito bom, Paulo. Eu sei também que você é um incentivador, né, e gosta muito dessa questão, né, uma das suas bandeiras aí, a parte de sustentabilidade, a questão dos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. Tá? Você comentou alguma coisa no seu programa seu programa aí junto à presidência do CONFEA. O que você poderia explicar um pouco mais para nós sobre essa atuação, né? Como que o CONFEA poderia atuar em cima desses 17 Objetivos Sustentáveis? Perfeito, Olavo. Essa atuação será realizada, e além dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as atuações todas do CONFEA, até na fiscalização, será envolvendo parceria com as entidades, porque a entidade de cada área, da geografia, da meteorologia, da geologia, das engenharias, elas conhecem atividades onde, como nós temos na ESABESP, grandes especialistas,
A Sabesp é referência internacional com os especialistas que nós temos. Nós vamos estabelecer grandes fóruns e também implantar o modelo, uma metodologia que a Petrobras utiliza, do hackathon, para resolver situações e problemas em pouco tempo, utilizando e estimulando a inovação e a criatividade. Então, como nós vamos atuar? Por exemplo, além da Câmara Técnica de Saneamento e Meio Ambiente, ter também uma outra Câmara Técnica de Energias Renováveis, porque a sustentabilidade, nós temos os grandes pontos e o que nós oferecemos, temos de oportunidades. Hoje o Brasil é muito rico, né, em seus institutos de pesquisa. Aqui em São Paulo, o nosso IPT, as nossas universidades, Unicamp, USP, Unesp, e também as particulares, que desenvolvem projetos de pesquisa, extensão, e que a gente tem o quê? Que aproveitar essas parcerias e estabelecer a nível Brasil e também com os CREAs, parcerias para que a gente possa atuar em todos os objetivos sustentáveis que tenham relação com a nossa profissão. E um deles, né, os fundamentais, eu citaria principalmente na área de saneamento e meio ambiente e energias renováveis. Eu participo também, como você citou, do nosso Conselho Superior da Indústria da Construção na Fiesp. Ali nós também sentimos o quanto os empresários, né, da cadeia da construção, eles questionam e eles criticam o distanciamento do CREA, do CONFEA, das ações, das políticas públicas e das diretrizes nacionais relativos ao específico desse conselho, que é a cadeia da construção, em relação a atuar junto ao governo federal, buscando ações e defendendo as linhas que nós acreditamos, né? Então, como eu citei na área de saneamento e meio ambiente, vamos garantir, sim, com o que nós temos das empresas, né? Sejam a forma como são, de não atingir só os municípios lucrativos, mas atingir todos os municípios, principalmente os mais carentes. Aí a função social do saneamento e o quanto pode se contribuir. Eu acompanho e sei o quanto a Sabesp traz de retorno para o próprio retorno do lucro ao governo do Estado, né? A Sabesp é um grande exemplo, com ações até na Bolsa de Nova York, quer dizer, na nossa Bovespa e na Bolsa de Nova York. Nós temos como canalizar, e já é feito pela Sabesp, ações desse tipo com outras empresas e também buscando atuar junto ao governo federal para que a gente crie novas linhas e novas diretrizes de políticas públicas. Você é professor licenciado da PUC e coordenou, implantou, né, o escritório técnico de apoio à comunidade lá em Campinas, né? E principalmente trabalhando com profissionais recém-formados, estudantes, né, atuando nesse escritório. Eu queria saber de você, né, o que poderia ser feito para os profissionais que estão se formando, tá, que não encontram colocação no mercado, tá? O Brasil não teria que ter um sistema de trainee, algo parecido. O estágio é muito... Acabou o estágio, tchau, e não garante que a pessoa seja contratada. Não teria que rever essa questão para colocar essa mão de obra especializada no mercado mais rápido, Paulo? Olavo, nós vivemos hoje um momento muito triste em relação aos recém-formados, que eles acabam, né, se formando e não tendo mesmo mercado na área, uma profissão na área, muitos atuando como Uber, né, como motoristas, como alternativas de sustentação de vivência, de vida, de sustento da família. Eu acredito muito que a gente possa, sim, estabelecer programas de incentivo, aproveitando as parcerias com as grandes instituições e também com as empresas, envolvendo aí parcerias com a Fiesp, né? Parcerias com os grandes sindicatos patronais da indústria do cimento, da indústria de artefatos. Eu pensando na minha área civil, mas isso aplicava a toda a área, da energia renovável, das placas fotovoltaicas, criar o quê? Nós faríamos a capacitação desses recém-formados, Olavo, desde ainda no final do seu curso,
né, com a nossa universidade, o Sistema Confea CREA Mútua, dando qualificação para eles com custo zero. Quer dizer, isso por conta do Sistema Confea CREA, para que ele tenha uma qualificação maior, não fique só com a sua formação, na área que ele achar mais interessante, inclusive cursos de curta duração, por exemplo, na nossa área do BIM, que é tão necessário ele ter essa atualização hoje. Além disso, um modelo de residência tecnológica em parceria com as grandes empresas, né, a nível municipal e estadual, uma oportunidade que foi oferecida uma vez e que eu participei daquele projeto piloto quando me formei. Né? Eu sou formado em 1982 e participei de um programa de vivência profissional na época do CREA São Paulo, né? Na época, presidente Ismael Brunstein, que eu escolhi a área que eu queria e fui agraciado, uma análise de currículo, histórico escolar. Eu fiquei 15 dias, uma semana na IMURB e uma semana na Coab, São Paulo, e pude acompanhar o que eu tinha interesse, que era a habitação coletiva. Na época, eu tive uma vivência, uma experiência na Coab, lá na região de Itaquera, que estava se construindo os grandes. Isso é possível nós atualizarmos para hoje com os grandes projetos que o governo do Estado tem e, a nível Brasil, verificar com a Presidência da República, com os ministérios, as parcerias que podemos ter. Então, não só público, mas também iniciativas com empresas que tenham essa visão, com Petrobras, com a Vale, com grandes empresas que nós defendemos. Aliás, Olavo, eu queria aproveitar aqui e uma ação que a gente que defende a engenharia nacional e a soberania nacional, defender ações na defesa da nossa Embraer e dos engenheiros da Embraer. Porque hoje, né, após o rompimento do acordo da Boeing com a Embraer, nós temos que fortalecer a nossa engenharia nacional aeronáutica, que é uma das grandes referências mundiais. A Embraer é um orgulho para todos nós, atuando junto ao governo federal para que possa priorizar, né, um incentivo, canais que motivem e que valorizem a nossa engenharia nacional, tendo como exemplo a Embraer, Petrobras, essas grandes empresas. Né? O exemplo que nós temos de resultado, né? O exemplo que nós temos desse exemplo da Sabesp, nós possamos também fazer essas defesas para outras empresas em todo o Brasil na área de saneamento. Quer dizer, agora, a Embraer é um caso que hoje, é um momento de atuação e uma defesa que eu gostaria de fazer em defesa da nossa engenharia nacional. Você sabe que o nosso público, a Embraer é um orgulho nacional, mas o nosso público aqui é basicamente a área de saneamento e meio ambiente, né? Perfeito. Então, eu tenho uma pergunta muito pertinente aqui, uma colaboração do João Carlos Gonçalves Bibo, tá? Dizendo que parece que hoje é o dia que o presidente da República tem para sancionar o PL, tá? O tal PL do Marco Regulatório de Saneamento, né? Estamos vendo que existe uma forte atuação da ABICOM para vetar o artigo 16, o que acabaria com as empresas estatais. Até hoje, o CONFIA não ajudou em nada no debate do PL. Né? O CONFIA, na sua administração, vai defender as empresas públicas? Olavo, para mim é básico essa defesa. Eu, quando fui conselheiro federal, fiz grandes defesas em relação à contra a privatização da Vale do Rio Doce, e nós vamos, isso está em mim, a defesa das empresas públicas, da soberania nacional, e eu quero já ter o meu compromisso, nós atuarmos juntos. Eu quero estar junto com especialistas que a ex-Sabesp estará nos indicando, né? E aí eu quero cumprimentar também o nosso amigo Bibo, né? Que é também um grande parceiro, o Pércio, todos que você já citou, que são parceiros que estão conosco desenvolvendo o nosso projeto. Eu agradeço a contribuição que eles têm nos fornecido e estarão conosco nessa defesa, Olavo. Fundamental, para mim é fundamental, né? Defender o marco regulatório e defender o saneamento público e as nossas empresas. Muito bom. As perguntas estão acabando, tá?
Mas eu tenho uma curiosidade para saber se, ao exemplo que existe o exame da ordem, né, nunca se pensou em fazer um exame também para o engenheiro recém-formado, né? Ver se ele está... Que não sabemos se nem todas as faculdades têm a mesma qualificação, né? Se ele está preparado para atuar na engenharia. Olavo, um ponto muito importante que nós temos também um carinho muito especial como professor, né, da nossa história na PUC Campinas, e acompanhando que existem instituições que apresentam para o futuro aluno situações aí com custos muito baixos, mas que não oferecem uma formação, laboratórios suficientes, treinamentos práticos e uma educação de qualidade. Eu tenho minhas restrições e até eu acredito que isso poderia gerar para os futuros profissionais, e hoje já acontece, os profissionais que não têm uma formação sólida, eles terão dificuldade em exercer a sua atividade depois. E muitos são levados a essas instituições com falsas propagandas. Eu defendo um modelo, né? Assim como existem as diretrizes curriculares, temos as diretrizes profissionalizantes do sistema e que possamos passar por um processo periódico de todas as instituições, processo de acreditação, de certificação dessas instituições, avaliando o corpo docente, laboratórios e avaliando também a participação de professores com suas titulações, mas também professores com experiência profissional, porque esse mix é que nós consideramos que são fundamentais na formação do futuro profissional da área tecnológica, válido para qualquer área. Então, o provão, uma prova no final do curso, né, seria, de certa forma, muito complicado para que a gente, de fato, ali fizesse o filtro. A engenharia é muito ampla, a engenharia, a formação, nós sabemos, né, enquanto engenheiros formados, o quanto de carga horária, de laboratórios e de vivência, estágio, tudo que se soma, iniciação científica, na formação do engenheiro. Então, eu sou favorável a um processo anterior, né, um processo de acreditação, de credenciamento pelo sistema profissional, que nós possamos indicar. Essas instituições, elas atendem os quesitos na formação do futuro profissional com qualidade. E não deixar para o final, porque muitos estariam dedicados 5, 6 anos para saber depois que eles foram enganados. Evitaria. Eu sou contra o provão no final. Sou favorável à avaliação continuada e periódica. Muito bom. Isso se estende ao profissional também. Muito boa ideia. Paulo, tem um questionamento aqui do Zias Frazão. Tá? Ele fala o seguinte: a Lei Federal 4950, ela institui o salário mínimo profissional. Entretanto, o que se vê na prática é que, na maioria dos concursos públicos, são oferecidos salários irrisórios, muito abaixo, na média, e ficam por volta de R$3.000. Qual a proposta do CONFEA nesse sentido? Olavo, existem situações que a gente tem tido retorno de diversos estados, que às vezes o que é oferecido nesse concurso é até inferior, né? A defesa do salário mínimo profissional, né? Nós não podemos dizer, como alguns utilizam, não é papel do CONFEA, e sim do sindicato. Não, o CONFEA, em conjunto com o sindicato, tem que realizar essa defesa e atuar na fonte. Se existe um concurso que está sendo publicado, se a gente tem informações anteriores, poderia ser até mais fácil, mas atuar de forma da fiscalização não só do exercício, mas também na defesa do que existe enquanto direito e enquanto legislação. Essa lei, ela tem que ser fiscalizada, a sua aplicação, e nós temos que atuar, né, com as sanções necessárias. Aí eu digo, há necessidade de uma nova lei da engenharia, uma nova constituinte do sistema CONFEA-CREA, para que a gente possa agregar grandes mudanças e até mesmo, né, atualizar o modelo atual, porque essa criação do Conselho, 87 anos, a nossa Lei das Atribuições Profissionais, a 5.194, ela é de 66. A lei que criou a Mútua e criou a RT, a 6496, é de 77.
tem que ter atualizações e nós temos que estabelecer essas ações. Então, Olavo, são sim ações que nós temos que resolver e definir. Hoje já existe a lei, é falta de atuação direto na fonte, direto àquela secretaria, àquela prefeitura, a instituição, seja ela qual for, né, mostrando que tem que ser cumprida. Alguns, Olavo, chegam a mudar o título, não coloca engenheiro, coloca analista, né, no processo de privatização, de concessão das empresas de energia, aconteceu muito isso, mas aí cabe, sim, a nosso corpo jurídico, em conjunto com o sindicato dos engenheiros, atuarmos CONFEA, CREAMUT e entidades nessa defesa. Tem uma informação aqui da nossa assessora de jornalismo aqui, a Ana, que a sanção daquele projeto do PL, do marco regulatório, se ocorrer, será no dia 15 e não está sendo hoje, não, tá? Então, a gente está corrigindo essa informação. E também eu acho que vale a pena enfatizar para as pessoas que entraram agora no nosso webinar a questão, até a própria Associação de Engenheiros estava prevendo um posto de votação do CREA, né? Estamos abrindo lá na quarta-feira, e a princípio foi adiado, é isso? Dá para você voltar a tocar sobre esse assunto? Perfeitamente. Eu gostaria de enfatizar, porque é uma situação mesmo de esclarecimento e orientação a todos os profissionais. Nós sempre defendemos que a eleição aconteça por voto pela internet. Temos ações na justiça nessa linha. E o nosso parceiro, nosso amigo, candidato ao CREA São Paulo, José Manuel, né, que está em parceria comigo, ele entrou com uma ação na justiça em São Paulo e teve essa ação, a sua ação deferida pelo voto pela internet e que o CREA estabelecesse o que fosse necessário, estabelecendo 72 horas para apresentar esse modelo. O CREA São Paulo recorreu à atual gestão contra essa decisão, junto ao presidente do tribunal dessa terceira região, que é São Paulo, federal, a Justiça Federal. E o presidente não aceitou os argumentos do CREA São Paulo e manteve o voto pela internet, o voto online, que se tomasse as medidas cabíveis da implantação do voto online. O CREA São Paulo recorreu ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça. E o presidente do STJ manteve a decisão de São Paulo, ou seja, que a eleição tem que ocorrer pelo voto pela internet. Então, é isso que tem que ser implantado. Em paralelo, nós tivemos uma outra ação que eu faço parte, com o nosso candidato à presidência do CREA, lá de Sergipe, e ganhamos uma ação que as eleições elas teriam que ser, né, em todo o Brasil, né, pelo voto pela internet. Ganhamos agora a seguinte situação também, uma terceira questão na Justiça Federal, que as eleições têm que ser adiadas em todo o Brasil. Né? Essa é a decisão que está vigente. Isso na 17ª Vara Federal em Brasília. E as eleições devem ser realizadas quando sempre ocorrem, no último trimestre deste ano de 2020. Assim como foram transferidas as eleições municipais, as eleições do sistema ocorram ou outubro, ou novembro, ou dezembro. Nessa decisão, a Justiça deixou livre para o sistema CONFEA-CREA definir se vai ser presencial ou pela internet. A nossa defesa é pela internet, já que somos o Conselho da Área Tecnológica, da Tecnologia, né? A nossa eleição, assim como é o CAL, o Conselho de Administração, outros conselhos profissionais de farmácia, que utilizam o voto pela internet, para nós deveria ser isso já ocorrer há muito tempo, porque isso foi aprovado desde 2007. Então, é falta mesmo de decisão ou mesmo de vontade do sistema CONFEA-CREA, e aí cabe ao CONFEA, é o CONFEA que convoca as eleições, é a Comissão Eleitoral Federal que estabelece as eleições em todo o Brasil, cabe ao CONFEA agora deliberar e acatar a decisão judicial. Decisão judicial atual é
pelo adiamento das eleições para o último trimestre do ano de 2020. Então, não ter eleições no dia 15 de julho. Estão suspensas pela Justiça. E eu respeito a democracia e o direito democrático. As perguntas estão terminando, e também nosso tempo também, tá? Eu queria agradecer muito a sua participação, né, no engenheiro civil Paulo Guimarães, candidato à presidência do CONFEA, né? E também agradecer aí a presença dos participantes, né? Nós temos alguns recados, se a internet permitir que eu passe para vocês, né? Deu uma travadinha aqui, mas vamos lá. Ok. Bom, lembrar que esse vídeo, né, estará em breve no nosso site para quem quiser assistir novamente ou compartilhar. Nosso próximo webinar, a ESABESP Online, será dia 13 de julho, às 16 horas, com o tema Como planejar seus projetos em tempos de pandemia. Um tema bem atual, né? Os links para a inscrição já estão no chat. Lembramos mais uma vez aos profissionais aposentados ou aposentáveis, né, da Sabesp, que ao continuar como associado da ESABESP, além de todos os benefícios já conhecidos, você também poderá ser remunerado por serviços prestados à comunidade por meio de projetos socioambientais, consultorias ou cursos e treinamentos no âmbito de saneamento ambiental. Para isso, basta, quem quiser saber mais, né, escreva para isabesp@isabesp.org.br. Eu brinco até a vida após a nossa aposentadoria, né? O pessoal se aposenta, não quer saber de nada, vai pescar e tal. Eu acho que é um desperdício, né? Profissionais altamente capacitados que podem transferir todo esse conhecimento, né, para uma geração que está sendo formada aí. Eu acho que a nossa obrigação é repartir um pouco desse conhecimento com os novos que estão chegando, né? O nosso site e redes sociais também você encontra todas as informações sobre nossos webinars, né? Em breve, também sobre o nosso 31º Encontro Técnico a ESABESP. A FENASAM foi postergada para 2021, mas o Encontro Técnico nós vamos fazer sim. Nós fazemos consecutivamente há 30 anos, vamos fazer o nosso 31º Encontro Técnico, que acontecerá em novembro, né? E se você quiser receber nossos comunicados, basta se cadastrar no www.isabesp.org.br. E eu acredito que é só. Mais uma vez, Paulo, muito obrigado. Tá? Uma boa sorte para você, tá? E conte conosco. Muito obrigado, Olavo. Eu gostaria de convidar a todos para acessarem o nosso site. O nosso grande foco é ou muda ou acaba, porque o sistema, se não mudar, vai acabar, né? E o site é www.oumudaouacaba.com.br. Sou o número 12, candidato à presidência do CONFEA, em parceria com o engenheiro José Manuel Ferreira Gonçalves, número 46, candidato à presidência do CREA São Paulo. Contamos com o apoio e com o voto de todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para parcerias, Olavo, com a ESABESP, nesses programas, inclusive. Vocês estão de parabéns e o nosso muito obrigado pela nossa acolhida, pelo convite. Agradeço a todos os participantes e me coloco à disposição. Obrigado, Paulo. Boa sorte. Obrigado.